Qualquer injúria, qualquer briga, qualquer desavença com um irmão tem consequência séria. Não matar, nós sabemos que não devemos matar, porque ninguém aqui quer ser morto. Embora a gente mate, né? Se a gente parar para pensar quantas baratas, quantos pernilongos a gente sai matando aí, nem presta atenção. Quantas formigas que a gente está caminhando, pisa e nem percebe, nem viu que matou. O matar é permitido na terra, por incrível que pareça. Tanto é que os animais são mortos diariamente e a gente não atribui nenhum valor a essa morte. Mas eu lhes digo que os animais também têm direito à vida. O certo seria não utilizar do corpo do animal, matar nenhum animal. Nossa condição primária é tão grande que Deus permite que nós sacrifiquemos o animal para manter o nosso equilíbrio. Inclusive a medicina, o pessoal que estuda nutrição nos fala que a proteína é essencial para a manutenção da nossa saúde. De qualquer forma, a ideia básica é o quê? Parar de matar. Se nós temos essa escolha, temos essa possibilidade, vamos sempre escolher não matar, não destruir. Jesus não considera nem raca a pior palavra, mas o louco, és louco. Você é um louco. Chamar o outro de louco, Jesus considera que vai ser queimado no fogo do inferno. Porque as nossas energias, as nossas palavras têm força. E essa força, essa energia que a gente produz, que é uma energia pesada, ela encontra repercussão na mente e na vida da outra pessoa. Nós não percebemos o poder que temos, mas nós temos um poder da palavra gigantesco. Tanto é que Jesus fala, se a gente olhar para uma montanha e falar para ela sair dali, onde está, e se jogar no mar, ela vai fazer exatamente como a nossa palavra. Nós temos que ter fé em cima disso, nessa convicção. Do mesmo jeito que a gente tem a fé para fazer o bem, a gente pode ter a fé para fazer o mal. E quando uma pessoa joga uma energia negativa para outra pessoa, literalmente está jogando uma energia pesada, destrutiva para outra pessoa. E aí vai perguntar-se para mim ou para qualquer um, por que não pega? Por que a pessoa não cai fulminada por aquela energia tão negativa, tão pesada? Primeiro que nós temos alguns meios de defesa. O primeiro meio de defesa é o nosso corpo. Nosso corpo ele é como se fosse um filtro. Todas as vibrações que vêm do mundo exterior, a gente não percebe. Nós estamos blindados por esse corpo material, que tem uma outra substância que nos envolve, que é uma substância animalizada, mas temos outros corpos que servem também de filtros para o nosso organismo. Nossa aura, nosso corpo búdico. São filtros que nós temos que servem para a nossa proteção. E assim, quando uma pessoa joga uma palavra negativa pesada para nós, essa palavra geralmente nos abala emocionalmente, mas não fisicamente. A não ser que guardemos uma sintonia com essa pessoa. Se uma pessoa falar para mim, é louco, muitas vezes entra para um ouvido, sai para o outro, nem percebemos. Ou então a gente fica agitado por um breve tempo. Está no trânsito, alguém buzina para você, te xinga, você fica irritado naquele momento rapidamente, depois esquece. Porém, se a gente guarda a sintonia com a pessoa, aquela marca da palavra, ela é pesada, ela fica na gente repercutindo. Exemplo, a nossa mãe brigando com a gente. A gente até esquece, mas daqui a pouco vem a mãe, e aí lembra do que ela falou. Aí a irritação volta, aquela agitação nossa volta, aquela marca, aquela ferida se abre, aquela marca se torna proeminente, porque a gente recorda, a gente relembra, a gente tem sintonia. Então o mal produzido em família, as palavras descortês produzidas em família, nos afetam o nosso emocional. E quando afeta o nosso emocional, cria-se as marcas. Há pouco tempo eu estava falando de André Luiz. André Luiz ele teve todo aquele problema de saúde dele. E esse problema vai se repercutir nas outras vidas. A mesma coisa não acontece com uma pessoa acidentada que tem as pernas e os braços amputados, chega lá, está curado no plano espiritual. Qual é a diferença? A diferença é que o caso de André Luiz foi um caso moral. Ele trouxe as consequências morais, ele agravou pelo comportamento dele. E a outra pessoa, por causa do acidente, ela não provocou aquele mal que ela sofreu. Pode ter consequências de vidas passadas, porque ela precisou passar por aquela situação. Mas se uma pessoa morre velhinha aqui na Terra, esgotou todas as energias, apagou-se a vela, como se diz, doente, de cama, chega lá lépita e faceira, porque a doença dela, a velhice dela, não foi uma provocada pelo comportamento, pela mente dela. Nosso lado emocional tem poder muito grande, e esse poder muito grande passa de geração em geração, de vida a vida. O lado emocional afeta nossas futuras encarnações. Quando nos amamos, quando gostamos da gente, quando tentamos nos valorizar, quando a gente busca sempre a saúde, encontramos a saúde. Se não no corpo físico, ou pelo menos no corpo espiritual. Eu vou dar o meu ponto de vista pessoal, tá? Porque quando você fala raca, geralmente era alguém desprezível que você não conhecia, não lidava diretamente. Era um político, era uma pessoa do templo, da igreja, uma pessoa que você via de vez em quando.
Não necessariamente, mas normalmente ela é pronunciada por uma pessoa fazer um traje muito grande, uma pessoa desprezível da sociedade. Então ela é voltada para fora da família. E o louco, pelo meu ponto de vista pessoal, o louco a gente fala para um filho, para um amigo, para uma pessoa próxima. E por a proximidade teria o ponto de vista pessoal. Não sei se seria a interpretação correta, porque a gente só faz o quê? A gente só interpreta o Cristo. Nós não sabemos exatamente o que ele quis dizer. A gente simplesmente, na nossa linguagem, na nossa pequenez, a gente interpreta. Por ser próximo, o louco geralmente é dito para uma pessoa da família. E tem um peso maior, justamente por ser da família, ser um conhecido, ser um amigo. E esse louco que é insignificante, para mim que estou falando, pode não ser tão insignificante para você que está ouvindo. Por ser filha, por ser pai, por ser mãe, por ser irmã, um louco de um parente é 10 vezes, 20 vezes maior do que um louco de um desconhecido, de um hacker do desconhecido. Mais importante é seguir os ensinamentos do Cristo. E um dos principais ensinamentos do Cristo é o perdão. Como é que a gente quer se apresentar diante de Deus na igreja se nós não temos o perdão para com o nosso irmão? Então, melhor do que participar de um culto, de participar de uma missa, de participar de qualquer reunião religiosa, é lembrar do ensinamento de Cristo e botar em prática. E buscar esse irmão, essa pessoa que tem algum ódio, alguma raiva para com a gente. Não importa se eu seja culpado ou ele seja culpado. E procurar a reconciliação. Se o outro é culpado, vamos perdoar. Vamos evitar o conflito. Isso não significa que tenhamos que nos calar. Porque muitas vezes, para que a gente possa seguir em frente, é necessário falar algumas verdades. Mas a gente não consegue falar essas verdades se eu estiver na igreja e o nosso irmão, o meu irmão, ou essa pessoa que eu tenho alguma rixa com ele, está longe de mim. Eu preciso deixar claro para aquela pessoa que eu não gostei da situação que ele me deixou, considerando que ele seja o culpado. É necessário falar, olha, eu não gostei da tua palavra, eu não gostei da tua atitude, por favor não repete isso comigo, vamos agir de maneira diferente, tá? Eu te perdoo. Aí a pessoa vai pensar assim, perdoa de quê? Eu não fiz nada errado, você que era o culpado. Muitas vezes a pessoa devolve para nós. Mesmo assim, para o espírito de paz, nós temos que colocar, primeiro a gente já falou, que achou que devia falar, e a gente fala assim, não, vamos esquecer, botar isso no passado, vamos seguir em frente, que Deus nos proteja, nos ajude. Com certeza a verdade vai aparecer um dia, não vou me preocupar mais com isso, não vou nem falar sobre isso. Daqui para frente, vida nova, vamos seguir em frente. O mínimo que a gente faz é isso. Agora, quando é um perdão verdadeiro, quando a gente consegue realmente entronizar o ensinamento do Cristo, vai chegar um momento que a gente não vai ter nem mesmo uma mágoa. As pessoas vão nos ofender, vão brigar com a gente, vão falar o que não deve. Vai entrar para um ouvido, vai sair pelo outro ouvido, a gente não vai se ferir, se magoar pelo que o outro diz. Estamos longe de atingir esse nível de evolução. Por isso, pelo menos quando a gente perceber que nós cometemos um pecado, cometemos um erro, traímos, mentimos, fizemos qualquer coisa para com o próximo, o mínimo que podemos fazer é ir até esse próximo e buscar a reconciliação. Pedir o perdão. Seja um perdão direto, falando eu errei, eu admito, não devia ter agido assim com você. Ouvir o que a pessoa tem de dizer, às vezes a pessoa descarrega um caminhão de injúrias, ouvir calado, porque nós fomos os causadores. Se não tivermos condição emocional, porque tem muita gente que não tem condição de pedir perdão, por mais que ela queira, ela não sabe pedir perdão, nós podemos fazer o perdão indireto. Esse é terrível, porque dura muito mais tempo, porque admitir termina logo o problema. Mas existe o perdão indireto, que é mudar a atitude perante aquela pessoa, nos tornando mais paciente, mais submissa, de certa forma, ajudando aquela pessoa mesmo que ela não nos peça ajuda, para que através do nosso comportamento, das nossas atitudes, possamos fazer com que a pessoa se transforme numa pessoa mais acessível para conosco, uma pessoa que nos perdoa, que nos compreende com mais facilidade. Então essa segunda forma, o perdão direto, é muito pior porque ela demora às vezes anos, mas é melhor esse perdão, que demora anos, do que a parte que a gente vai ler aqui em seguida, é justamente ser levado para a prisão, e não sair da prisão enquanto não pagarmos centil por centil. Vou ler a passagem. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao guarda, e te encerre na prisão. Em verdade te digo, de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagar o último centil. Enquanto a gente está encarnado, é fácil para a gente reconciliar com as pessoas. Difícil é quando morrermos. Quando morrer, como é que a gente vai localizar uma pessoa que a gente ofendeu, que magoou? Porque nós temos no plano espiritual diversas dimensões. Eu não sei para que dimensão eu vou, nem para qual dimensão vai o meu adversário. Vamos supor, nós dois vamos para uma região umbralina diferente. Eu estou numa região umbralina um pouquinho superior. Mas só que o meu adversário está numa região inferior.
tão inferior que ele contrata inimigos, obsessores, espíritos piores que ele até, para me castigar. E aí eu vou sofrer todo um processo como se fosse um juiz a me julgar. E esse juiz, no plano espiritual, vai me botar numa prisão espiritual, onde eu vou sofrer tudo o que eu fiz por merecer e um pouquinho mais. Porque quando a gente pensa em vingança, não tem limite a vingança. Quando a gente pensa em castigo, não tem limite o castigo. A pessoa cometeu um deslize, um crime aqui na Terra. Um dia só de desequilíbrio. Chega lá no plano espiritual, esse desequilíbrio, essa dor, esse pagamento pode durar anos. Até que pague o último centil. O último centil é até que nós tenhamos a nossa consciência liberada, livre, nós nos perdoemos e a pessoa nos perdoe. Observa só o que eu vou dizer. Não basta que eu tenha a consciência tranquila e a outra pessoa me perdoe. Ainda vamos passar por alguma situação desagradável. Talvez pela mesma situação que formos os causadores. Então pode acontecer de eu me perdoar, a pessoa me perdoar, e mesmo assim eu nasça aqui na Terra e passe pela mesma situação que eu fiz o outro passar. Com o agravamento de ter uma nova pessoa envolvida ou sem esse agravamento. Às vezes vem de forma natural, eu esfaqueei uma pessoa, absurdo, só que na outra vida eu posso simplesmente vir com uma doença pulmonar e ninguém vinha me esfaquear. Mas eu sinto todas as dores, as doenças provocadas pela facada, né? Pela falta de ar, aquele líquido nos pulmões, como se fosse uma pneumonia constante, uma tuberculose provocada por mim em vidas passadas, tá certo? Então nós somos os causadores do nosso mal. E quanto mais rápido a gente conciliar com os adversários, menos dores e sofrimentos teremos em nossa vida.